castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar a falar acerca da soberania de Deus. Por isso nós até cantamos esse hino, né? Porque na primeira estrofe destaca exatamente louvai a Deus, soberano Senhor, né? Então, a soberania de Deus é um tema bastante rico, bastante complexo. Eu pretendo hoje fazer apenas uma introdução. Acredito que, com a graça do Senhor, na próxima quinta-feira, a gente ainda vai tratar desse tema, né? Porque há dois aspectos que eu penso que são os aspectos mais complicados. Não que sejam complicados, não, mas eles merecem um tempo maior de análise, de exposição, que são a questão da responsabilidade humana ligada à soberania de Deus. A pergunta é, se Deus é soberano, como que nós, então, podemos entender as nossas ações, né? Se Deus já decretou tudo o que vai acontecer, como ficam as nossas escolhas? Então, nós somos marionetes nas mãos de Deus. Se Deus decretou tudo, então o que nós fazemos independe da nossa vontade, da nossa escolha. Então, nós vamos falar sobre isso. Acredito que na próxima quinta, né? E também em relação à oração. Se Deus já decretou, se Deus já sabe, para que orar? A oração, então, seria algo inútil, né, para a vida do cristão, porque a nossa oração não mudaria os planos de Deus, porque Deus é soberano naquilo que Ele decretou. Então, Deus decretou que algo aconteceria hoje. Então, não adianta nós orarmos pedindo o contrário, porque aquilo que Deus decretou vai acontecer. Então, a questão é, por que orar e até que ponto nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Então, esses dois problemas, eles são muito comuns dentro desse assunto da soberania de Deus. Hoje eu vou fazer, então, uma introdução acerca da soberania, tratando aqui com os irmãos do conceito, mostrando textos bíblicos que tratam dessa soberania, até que ponto e onde Deus é, de fato, soberano, né? Em quais áreas a Bíblia apresenta esta soberania de Deus. E aí nós vamos deixar para a próxima quinta-feira, porque não daria tempo de nós esgotarmos com a suficiência necessária, né, esses assuntos, porque realmente eles são mais complexos e exigem um pouco mais de tempo para a gente explicar, ok? Eu gostaria que, inicialmente, então, nós abríssemos no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler alguns versículos deste texto, em que o profeta ele apresenta aqui exatamente este aspecto do poder infinito de Deus, da soberania divina, do Deus que é soberano Senhor e soberano Salvador. Já no Antigo Testamento, a gente percebe essa relação entre senhorio e Salvador. Deus é Senhor e Salvador. Deus, ele tanto opera no sentido de fazer todas as coisas conforme a sua soberana vontade, e também ele salva soberanamente aqueles a quem ele escolheu. Os profetas já apontavam esta relação entre o servo que é Senhor e também o servo que é sofredor, na pessoa de Jesus Cristo. Isaías talvez seja, juntamente com Daniel, os grandes profetas, né, que tratam deste tema de uma maneira bastante evidente e com relacionamento muito direto no Novo Testamento. Isaías 43. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler inicialmente os versículos 10 a 13 e depois nós vamos ler os versículos 15. Nós vamos começar com o versículo 3, depois 10 a 13 e depois o versículo 15, ok? Então vamos ler juntos o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Agora 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor.
e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E agora o 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então, esses versículos aqui, meus irmãos, depois os irmãos podem ler o capítulo todo, né? E vocês vão perceber esta abordagem em todo o capítulo 43 de Isaías, em que várias vezes o texto diz eu mesmo, eu sou o Senhor, o Criador. E eu li estes versículos porque nestes versículos os irmãos percebem vários dos atributos de Deus mencionados aqui. Por exemplo, no versículo 3 nós vimos o aspecto de ser ele Deus, que é o Deus Elohim, que é o Deus Criador. Depois ele se autodenomina o Santo, então a santidade de Deus. Depois ele diz o teu Salvador, então o aspecto, né, da salvação. Aí lá no trecho dos versículos 10 a 13 também aparece o Deus que é o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que é Salvador, versículo 11, o Deus que é também Criador, versículo 10, né, a parte B do versículo 10, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá. O Deus Salvador, versículo 13, como nós apontamos antes, e ele diz, eu sou Deus, o Deus Criador. E aí ele então declara, né, agindo eu, quem impedirá? Quem poderá livrar alguém das minhas mãos? E no versículo 15, novamente ele diz, eu sou santo, eu sou o Criador, eu sou Rei. Né? Então os irmãos percebem vários dos atributos divinos sendo apresentados pelo profeta. E todos esses atributos, em alguma medida, mostram o aspecto da soberania de Deus. Porque para criar do modo como Deus criou, era necessário que ele fosse exatamente soberano. Soberano, porque a criação de Deus, ela demonstra exatamente um poder, que é um poder sobrenatural, de criar tudo o que ele criou a partir apenas da sua vontade, sem nenhuma matéria existente. Então, Deus Criador já se revela como aquele Deus que é totalmente poderoso, totalmente soberano. Então, a soberania de Deus, ela já começa a ser mostrada nas Escrituras no momento da criação, quando Deus, de maneira livre, tendo uma vontade livre, resolveu criar todas as coisas. Ninguém, como diz Paulo, aconselhou a Deus a tomar essa decisão. Não houve nenhuma outra força por trás de Deus que o impulsionasse a fazer o que ele fez. Então a liberdade, ou melhor, a soberania de Deus, ela está muito relacionada à liberdade da vontade de Deus. E é isso que faz de alguém soberano. Uma pessoa soberana é uma pessoa que ela tem uma vontade livre, capaz de fazer exatamente aquilo que ela quer fazer. Aquilo que ela quer fazer. Nós não temos aquela frase, que é um ditado popular, né, que as pessoas usam, dizendo assim, querer não é poder. Não é assim? Porque geralmente nós atribuímos essa frase a desejos que nós temos, mas que nós não conseguimos realizá-los, né? Por uma razão óbvia, nós somos limitados. No caso de Deus, querer é poder. Ou seja, o desejo de Deus, a vontade de Deus, ela é uma vontade que é executada conforme o seu poder. Então, por isso Paulo diz lá em Efésios que é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar conforme a sua vontade. Não é isso que Paulo diz? Então, o desejo de Deus é a sua vontade também. Em outras palavras, irmãos, eu quero dizer o seguinte, quando Deus quer, as coisas acontecem. Deus não tem desejos como nós temos, que ficam enrustidos, presos. Não há desejos em Deus que não sejam realizados. Por isso Deus não se frustra.
Nós nos frustramos por quê? Porque nós temos desejos, temos vontades, e essas vontades não se realizam. Então nós nos frustramos. Deus não se frustra, porque todo desejo de Deus é realizado. Todo querer de Deus é realizado. Então Deus não fica assim, eu queria fazer isso, mas não posso fazer, ou não devo. Não há essa luta interna no ser de Deus como há em nós. Então, quando Deus quer, as coisas acontecem. O querer é a ação de Deus. O desejo é a ação de Deus. A vontade é o realizar de Deus. Então, é isso que nós chamamos de vontade livre. Esta é a vontade livre. Nós não temos vontade livre. Como eu acabei de dizer, muito do que nós queremos, nós não conseguimos realizar. Então, a nossa vontade não é livre. As pessoas dizem, você tem liberdade. Não, isso é um engano, né? O ser humano ele não é livre, nesse sentido. Ele é livre, mas, ao mesmo tempo, é uma liberdade condicional. Nós somos livres à medida que nós somos também restritos pelas imposições sociais, pelas nossas limitações fisiológicas, físicas, corporais, emocionais e outras tantas limitações que nós temos. No caso de Deus, não. Deus não é limitado por nada. Não há nenhuma outra força, não há nenhum outro desejo. Em Deus não há contradições. Em Deus não há o que é muito comum a nós, que é a dúvida. Em Deus não duvida. Deus não tem assim aquela crise de dizer, será que isso é bom, será que isso é ruim? Não há essas dúvidas em Deus, não há variação de emoções, de paixões. Então isso é muito importante para a gente definir o que é soberania. Soberania, portanto, é esta vontade livre, esta autodeterminação que há em Deus, de querer fazer e de realizar todas as coisas conforme esta sua vontade livre. Tudo aquilo que Deus quer, acontece. Tudo aquilo que Deus, pela sua vontade, elabora, se realiza. Não há nada em Deus que fique guardado, pressionado, que não possa ser feito. Por isso, o profeta Isaías diz, agindo eu, quem impedirá? Trazendo aqui as palavras do próprio Deus. É exatamente esta a ideia, portanto, meus irmãos, da soberania. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou a partir da sua vontade livre. Ele quis criar para a manifestação de sua glória. Por isso, simplesmente, Ele disse, haja luz, e houve luz. Em ato contínuo. Deus diz, faça isso, e assim acontece. Seja assim, e assim seja feito. Amém e amém. Então, esta é a expressão da vontade de Deus, que Ele realmente executa todas as coisas conforme o santo conselho da sua vontade. Nós vamos ver aqui outros textos bíblicos. Eu gostaria, por exemplo, de mostrar aqui para os irmãos alguns nomes que a Bíblia apresenta a respeito de Deus ou sobre o ser de Deus, que apontam aspectos da sua soberania. Por exemplo, no próprio nome Yahvé, que é o nome próprio de Deus, é o nome Eu Sou, né? Esse nome ele traduz exatamente, como eu já disse para os irmãos lá no início, esta ideia de que Deus ele é perfeito em todos os seus atributos. Ou seja, em Deus não há carências. Então, este é um aspecto também de sua soberania. Deus ele é completo em si mesmo, Ele é perfeito em si mesmo, portanto, é uma soberania absoluta, que não é meramente, meus irmãos, um poder supremo, um poder superior, mas é a virtude que há em Deus de ser Ele mesmo. Ou, o que é isso, né? Deus é completo nele, como eu já tenho insistido aqui com os irmãos. Então, a soberania não é mais uma qualidade de Deus, é o que Deus é a sua autossuficiência, a sua autoexistência, é o fato de Ele ser completo, perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então, agora eu vou citar alguns nomes próprios, alguns apenas, para que a gente possa perceber como a Bíblia, então, traduz, né,
estas virtudes, esses atributos divinos que apontam para o governo de Deus soberano sobre a sua criação. Primeiro, exatamente no aspecto criacional, né? O primeiro nome que aparece na Bíblia a respeito de Deus é exatamente o nome que está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. O nome Deus que aparece ali, meus irmãos, é o nome Elohim. Elohim. Esse nome no hebraico, ele era usado para vários deuses, não apenas para o Deus de Israel, mas ele implicava qualquer Deus, um Deus. E ali aquele Deus que aparece não necessariamente é o Deus da aliança, que é o Yahvé, que depois vai ser nomeado lá em Êxodo, quando Deus diz para Moisés: diga para Faraó que eu sou, ou seja, Yahvé, o Deus da aliança. Esse Deus aqui, o Elohim, é o Deus que traz exatamente esse caráter de um poderoso soberano que cria todas as coisas, que faz todas as coisas, que controla todas as coisas com uma simples palavra. É o Deus que executa, é o Deus de poder, é aquele que consegue, de fato, fazer com que a sua vontade ela seja manifestada na prática, com coisas objetivas, com coisas criadas. Então, há alguns textos bíblicos, além deste de Gênesis, né, que também apresenta ou o mesmo nome, Elohim, ou outra variação, como Eloá, por exemplo, que, aliás, é até um nome colocado em pessoas, né? Geralmente há meninas que se chamam Eloá, que é exatamente uma variação de Elohim, né? A palavra Eloá significaria, é o plural de Elohim. Então, é como se nós estivéssemos chamando aquela pessoa de deusa, né? Uma deusa, se fosse uma tradução literal do hebraico. Mas eu vou citar aqui dois textos. Vamos ver, por exemplo, Neemias. Neemias, no capítulo 9, versículo 17. Neemias 9, 17. A ênfase aqui vai ser na parte final do versículo. Nós podemos ler o 17 e o 18. Aqui Neemias está falando do povo de Israel que se endureceu em relação aos pecados, não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor, né? Aí o 17 e o 18. Vamos ler? Neemias 9, 17 e 18. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Estão percebendo? Então, esses dois termos, essas duas palavras Deus, que aparecem aí, tanto no 17 quanto no 18, é a mesma palavra, é o Eloá, é o Deus, que é, no caso, o plural do Elohim. Mas veja como que o texto bíblico faz essa comparação de maneira interessante. Quando o povo criou o bezerro, lá no Egito, o povo chamou aquele bezerro de Elohim. Aquele bezerro foi o chamado Deus para aquele povo. Mas aí, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que, na verdade, o Elohim verdadeiro é o Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, e que não desampara o seu povo. Então, o Elohim de verdade, ou seja, o Deus que é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Não são os falsos deuses criados pelas culturas pagãs. Porque os outros deuses das culturas pagãs também eram chamados de Elohims, só que eram deuses falsos, certo? Então, o único Deus verdadeiro, o único Criador, o único poderoso para criar, soberano, para ser bondoso, misericordioso, clemente, tardio em irar-se, etc., é o Deus de Israel. Então, por isso que aqui o texto usa Elohim. Eles tentaram fazer um outro Deus, mas
O verdadeiro Deus é um só. É um só. E é por isso que a lei começa exatamente como, meus irmãos? A lei, em Êxodo 20, começa com o prefácio. E o prefácio dos 10 mandamentos qual é? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio que abre os mandamentos. E o primeiro é, não terás outros deuses diante de mim. Então repare que, e ali outros deuses, é exatamente a ideia de Elohim. Porque o povo tinha esses outros deuses. Todos os deuses do Egito, os outros deuses, eles apontavam para essa figura de um Deus que era também criador, de um Deus que também resolvia os problemas do povo. Mas nenhum desses deuses apresentados pela mente humana era o Deus de verdade, era o Elohim, era o Deus verdadeiro, o Criador, o que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então isso é muito interessante perceber, porque nas primeiras páginas da Bíblia a gente já tem essa ideia de um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano que fez todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus, o Deus que é o Criador. Há vários, irmãos, outros textos, mas, obviamente, nós não precisamos citá-los tantos, né? Porque a ideia, eu creio que está bem clara nesse sentido aqui. Mas vamos ver mais um. Por exemplo, Jó, capítulo 3, versículo 4. Jó, capítulo 3, versículo 4. Jó 3, 4. Aqui é aquele momento em que Jó amaldiçoa o seu nascimento, né? Jó estava bastante chocado, né? com aquelas questões, com a provação, né? que Deus estava infligindo a ele, né? E aí, aqui começa, então, o capítulo 3 começam aqueles diálogos, né? entre Jó e Deus, Jó e os seus amigos. Então, Jó começa a questionar os seus dias, né? Então, aqui ele usa também a mesma expressão que é Deus, aqui no plural, né? O Eloá, que é exatamente o Deus lá criador. Vamos ver o versículo 4, Jó 3, 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Observe, irmãos, que Jó ele é um dos primeiros patriarcas, né? Jó, o livro de Jó, embora ele esteja colocado nessa posição nas Escrituras, os estudiosos entendem que ele é o primeiro dos patriarcas, né? Então, o livro de Jó deveria estar, na verdade, antes da narrativa de Abraão, lá no Gênesis. Então, se você fizer uma cronologia bíblica, é como se você fosse ali Noé, e depois de Noé, depois do dilúvio, pós-dilúvio, você teria Jó. E aí depois começaria a história de Abraão, né? Então, o livro está deslocado, mas cronologicamente ele está lá atrás. E isso é importante exatamente pelo fato de que, veja, a ideia que Jó tem aqui de Deus é o Deus lá de cima. Veja que interessante, né? Essa expressão que ele usa. E Deus lá de cima. Por que lá de cima? Porque ele é o Elohim, é o Deus criador. No princípio, Deus criou os céus e terra. O Deus que está lá em cima, essa era a compreensão que Jó tinha, né? O Deus que está lá em cima, o Deus que habita os céus, ele criou todas as coisas. Então, desde muito antes do conhecimento de Israel propriamente, da criação do povo, da nação de Israel, desde muito antes do chamamento de Abraão, nós já tínhamos essa compreensão dada por Deus mesmo no coração dos homens de que há um Criador soberano, de que há um Elohim, um Deus que criou todas as coisas, né? E por isso mesmo Moisés, então, ao escrever depois o Gênesis, Moisés diz, no princípio criou Deus céus e terra. Moisés está bem depois, né? Moisés nasce muito depois. Então, o primeiro livro da Bíblia, na verdade, ele foi escrito bem depois da história, né? Então, Jó está antes da narrativa que foi escrita por Moisés, né? Muito bem. Então, Elohim. Esse é o primeiro aspecto aqui que eu gostaria de destacar. Um outro termo bastante usado é o termo Elion.
O termo El, meus irmãos, El, no hebraico, é sempre uma referência a Deus. Então, todos os nomes que nós temos hoje, né, cuja inicial é El, geralmente é uma tradução, uma transliteração de algum termo hebraico ou árabe que tenha relação com a ideia de Deus, né? Então, Eliel, Eliana, esses nomes assim começam com El, Elisete, né? Geralmente tem alguma referência com o El, que é o El que está referindo realmente a Deus, alguma raiz ou hebraica ou árabe, que por conta da combinação dos semitas, né? Logo depois ali também, que herdaram essas mesmas raízes de palavras. Então, Elohim ou Elohim, El-Yon, né? El-Yon, e depois outros. Então, o El-Yon é Deus Altíssimo, é a ideia de Altíssimo. E a palavra Altíssimo, ela aparece muitas vezes na Bíblia, especialmente nos Salmos. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, Salmo 18, 13. Salmo 18, 13. Lembrando, meus irmãos, que o que eu estou fazendo aqui é chamando a atenção de vocês para tantas e quantas vezes vários termos bíblicos diferentes são usados com o mesmo propósito, que é exaltar a soberania de Deus, o poder de Deus, seja na criação, seja na manutenção, seja na salvação, quer dizer, em algum aspecto o poder de Deus está sendo exaltado, evidenciado. Salmo 18, verso 13. Vamos ler? Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Então veja, ao mesmo tempo em que o salmista utiliza Senhor, que é o eu sou, é o Yahvé, ele logo depois utiliza Elion, que é o Altíssimo, fazendo a mesma aplicação, então, ou associando o título de aquele que é o Deus da aliança, ele é também o Deus que detém a soberania sobre o mundo, sobre a criação. É um título de soberania, de supremacia, é um título de governo. Então, o Altíssimo era muito utilizado exatamente para aqueles que eram reis, né? Que era a majestade, que é exatamente aquele que reina, aquele que governa. Então, essa é a ideia. O Altíssimo é o que governa, é o grande rei que está sobre nós. E este governo de Deus, este reinado de Deus sobre o seu povo, né, sobre o mundo, implica exatamente também a manutenção de Deus governando as nações. Por isso o profeta Isaías diz que ele considera as nações como um pingo que cai de um balde, né? São como nada, as pessoas são como gafanhotos, né? Então o profeta Isaías faz essas comparações, essas metáforas, para mostrar que Deus está num outro lugar. A ideia de altos céus, de altíssimo, aquele que não se mistura com a fragilidade do ser humano, aquele que está muito acima de uma vida passageira, fugaz, limitada do ser humano. Então há uma diferença proposital entre nós e Deus. Deus não se mistura com a sua criatura, no sentido de que Deus ele não é como nós somos, e nem nós somos como Deus. Isaías diz que os nossos pensamentos são muito diferentes dos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos, porque Ele é o Altíssimo, Ele está acima, Ele está assentado nos céus. Os céus são estrado dos seus pés, diz o salmista. Então, o céu que nós contemplamos, a criação, são o estrado dos pés do Senhor. Então, Deus é como se Ele pisasse sobre a terra, Ele caminhasse sobre a criação, porque Ele está acima da criação. Essa palavra é uma palavra não muito conhecida no nosso meio, né? Mas teologicamente, filosoficamente, é o que nós chamamos de transcendência. A transcendência é o Deus que não se mistura com a sua criação. Ele está fora da criação, né? Ele não está na criação, Ele está fora, porque Ele é maior do que a criação. Nós falamos disso quando falamos de
espiritualidade de Deus, infinitude de Deus, né? Tudo isso tem a ver com esta imensidão divina. Então a palavra Elion, que é o Altíssimo, apresenta exatamente esta característica, o Deus que está acima. Ele não se mistura, ele é soberano, e ele é sobrenaturalmente aquele que opera para além do que é material, do que é físico, do que é palpável, do que é visível, né? Porque ele é Deus, ele opera num outro nível de excelência, de perfeição, de inteligência, de sabedoria, né? Porque ele é o Altíssimo. Por isso, repito, né? Isaías disse, os nossos pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. Vamos ver mais dois textos em relação a esta palavra. Ainda nos Salmos, vamos ver, por exemplo, Salmo 97, 9. Salmo 97, 9. Nos Salmos, os irmãos vão encontrar muito esta expressão, Elion. Como, por exemplo, aí no versículo 9 do Salmo 97. Vamos ler? Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Né? Então, novamente, aí a expressão que aparece é El Elion, o Altíssimo. A terceira expressão, meus irmãos, é a expressão El Shaddai, que é uma expressão talvez até mais conhecida, né? Já citada em músicas, inclusive, em grupos, né? Esta expressão El Shaddai, ela significa Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E aí, só de falar isto, né, a tradução, os irmãos vão se lembrar de vários textos, né, da Bíblia que traz exatamente esta Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Ó Deus Poderoso. Então, os irmãos vão achar muitas e muitas citações com El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. O Shaddai aqui dá a ideia de um governador sobre tudo. Ele é tão grande em poder que ele governa majestosamente sobre tudo. Esta é a ideia. Então, Deus está cercado de majestade. Então, vejam como que os termos eles se parecem, mas eles têm aspectos complementares. No caso do Elohim, é o Deus que tem poder para criar e governar. No caso do Elion, é o Deus que criou, que governa e que está acima da criação. Ele olha de cima. O Deus El Shaddai é o Deus todo majestoso. É o Deus para o qual nós olhamos, para quem Isaías olhou e teve os seus olhos ofuscados. Ai de mim, estou perdido. O Deus para quem João olhou na ilha de Patmos e caiu como morto, porque o brilho da glória. O Deus para quem Moisés pretendeu olhar e não conseguiu, porque ninguém poderia ver a glória do Senhor manifestada daquela forma. Então, é esse Deus majestoso, esse é o El Shaddai, é o grande em poder, é o Deus que é de tremenda majestade, é o Deus que governa de tal maneira que ele é todo-poderoso. E a expressão todo-poderoso, meus irmãos, ela dá a ideia de um Deus que é poderoso em todas as suas perfeições. Por exemplo, a santidade de Deus, ela é de tal maneira majestosa que a santidade ela tem poder para consumir o impuro. Lembram quando o povo quis achegar-se perto lá do monte, e Deus falou para Moisés, olha, faça uma linha, né, imaginária ali, trace um limite para que o povo não se aproxime, porque se ele se aproximar, ele vai sofrer com a impiedade, né? A santidade de Deus é isso. A santidade de Deus, por si só, ela é poderosa para queimar, para exterminar a impiedade. Do mesmo modo, a graça de Deus é poderosa para salvar todos aqueles
que foram trazidos pelo Pai. Então, assim, não há ninguém que possa resistir à graça de Deus, exatamente porque a graça é poderosa. Entende? Por isso que nós, calvinistas, reformados, nós não conseguimos entender, conseguimos, mas não conseguimos dar razão aos arminianos, quando eles afirmam, por exemplo, que a salvação ela depende de uma escolha da pessoa. Nós não conseguimos entender isso porque um Deus que não é poderoso para transformar um coração, ele é questionável do ponto de vista da sua divindade. E ainda que eles argumentem, não, mas ele é poderoso, mas ele dá a liberdade para isso, e dá a liberdade para que a pessoa escolha, ou mesmo para que a pessoa reaja contrariamente, se perca, ela pode perder a salvação. Nós não conseguiríamos conciliar isso, meus irmãos, com as próprias afirmações das Escrituras que dizem que todos aqueles a quem Deus escolheu serão preservados. Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, Deus é poderoso, diz Paulo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera. Lá em Filipenses ele diz, porque nós somos sustentados pelo poder de Deus, que é o dinamis, é a mesma palavra para dinamite. O poder de Deus ele é explosivo, é um poder irresistível, é como se fosse imagina, teve esse acidente aí, né, com o pessoal lá que quis visitar o Titanic, no submarino, aí eu estava lendo, eu achei curioso a explicação física, né, para o negócio. Eu gosto muito de física, gosto de entender essas coisas, e achei interessante. Eles disseram o seguinte, que na profundidade em que o submarino estava, a compressão, porque ele implodiu, né, a sucção foi uma implosão, ele implodiu numa velocidade aproximadamente de 2 milésimos de segundo. A mente humana, o cérebro humano, ele consegue perceber acima de 300 milésimos. Então, eles nem sentiram e nem viram nada. Eles não sentiram nem dor, porque não deu tempo de processar, né? Então, imagina isso. Imagina um poder desse, de algo que é poderoso para consumir sem que a pessoa nem perceba que consumiu. Eles morreram sem saber. Estava olhando lá o peixinho passando, né? Procurando Nemo e tal, de repente, acabou. Eles não viram nada, não sentiram dor, não tiveram tempo de... Interessante isso, né? Não sentiram, a gente fica, sentiu. Não, eles nem sentiram, nem sabem que morreram. Sabem agora, né? Porque eu não sei quem está no céu ou no inferno, mas, de repente, chegaram no céu, chegaram no inferno. Onde eu estou, né? O Titanic é isso, né? E aí... Então, quer dizer, mas por quê? A velocidade, então, esse é o poder explosivo de Deus, é como uma bomba atômica, né? Então, é isso que, meus irmãos, a palavra El Shaddai representa, esse poder, esse todo-poderoso Senhor, que resolve demonstrar sua majestade em todas as coisas que Ele faz. A graça de Deus é poderosa para salvar, e ela vai salvar aqueles a quem Ele chamou. A pessoa não vai conseguir resistir. A nossa teologia chama isso de vocação eficaz. Ou seja, quando Deus chama, que é a vocação, vocar é chamar, né? Então, quando Deus diz vem, o chamado é irresistível, porque a vocação é eficaz. Por isso que quando Mateus estava lá e Jesus falou assim, levanta e me segue, ele não teve o que fazer, ele levantou e seguiu. Quando Jesus falou com Pedro, Pedro, chega aqui que eu quero fazer você pescador de homens, ele virou e foi. O chamado é irresistível. Então, se Deus chega para uma pessoa e diz assim, André, eu quero que você venha, não adianta, a pessoa pode lutar do jeito que ela quiser lutar. O C.S. Lewis conta que ele, por muito tempo, resistiu, né, a Deus. E ele narra de uma maneira até engraçada, assim, dramática a conversão dele. Ele disse que ele estava na escrivaninha e, de repente, ele deu um murro na escrivaninha, né? E dizendo assim, tá bom, agora acabou, o Senhor me convenceu mesmo. Eu não tinha mais argumentos, né?
Então é isso, o ser humano vai lutando, 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 mas a graça é irresistível. Quando ela quer chamar, ela chama. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Eu me lembro que Ayrton Senna, em 1993, no Grande Prêmio do Japão, ele ganhou com o câmbio do carro quebrado. Ele ganhou a corrida. E aí perguntaram para ele assim, e o que aconteceu? Aí ele falou assim, quando Deus quer, não há quem possa não querer. Eu achei interessante, gravei isso, né? Eu gostava muito do Senna, né, de acompanhar as corridas, e ele disse isso, e é isso mesmo. Quando Deus quer, não há quem possa não querer, não há quem diga assim, não, eu não quero, mas Deus quer, já era. Quando Deus quer, vai acontecer, não adianta, não é? O próprio Satanás, ele teme isso, ele teme a palavra de Deus, porque Satanás sabe que se Deus disser é assim, assim será. Então, Satanás ele fica tentando escapar da ação de Deus, né? Ele tenta exatamente driblar a soberania de Deus para tentar atacar pontos, né, que ele pensa que Deus não vai agir, mas ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. E por isso, diz Tiago, os demônios tremem, porque basta uma palavra, como, por exemplo, naquela expulsão de demônios em que os demônios foram para os porcos. Bastou uma palavra e o demônio implorou. Jesus, nem nós estamos aguentando aquele inferno, manda a gente para os porcos. Né? E Jesus, tá bom, pode ir. Uma palavra. Ele nem precisou ficar perguntando, né? Vem cá, de onde você veio? Né? O que você está fazendo aqui na igreja? Não precisou ficar falando, bastou uma palavra, né? Quando Jesus passava, os demônios tremiam. Os irmãos se lembram disso? Muitas vezes os demônios tremiam. Por quê? O diabo sabe que Deus é soberano. Agora, tem muita gente nas nossas igrejas e nas nossas teologias que não sabem que Deus é soberano. Duvidam da soberania de Deus, né? Acham que a pessoa pode, por ela mesma, escolher o seu destino, escolher a sua salvação, né? Elas querem ser mais poderosas do que Deus, né? Se nem o diabo é assim. Essas pessoas são mais corajosas que o próprio diabo, né? O diabo sabe quem Deus é, por isso ele não encara. Ele foi lá pedir permissão para atentar, atazanar, né, a vida de Jó. Foi pedir permissão, porque ele sabia que se ele tentasse, sem Deus permitir, já era. Ele foi lá, deixa eu brincar um pouquinho com teu servo, né, para ver se ele... Então Deus permitiu. Deus permitiu. Então esse é o poder soberano. Vou concluir aqui, meus irmãos, com mais dois termos, que é o Adonai, um outro termo que aparece na Bíblia para se referir a Deus também, o poderoso Deus. Mas o Adonai, ele tem um aspecto interessante, porque ele tem um aspecto de um Deus relacional. É um Deus mestre, um Deus que aponta um caráter de lealdade, de autoridade sobre aquele com quem ele se relaciona. Então, no Novo Testamento, por exemplo, a palavra Adonai, ela é traduzida como Kyrios, que é a ideia de Senhor, mas é aquele Senhor que é um Senhor mestre, é um Senhor que cuida dos seus servos, dos seus escravos, de uma maneira amorosa, de uma maneira relacional. É aquele que, digamos, dialoga com o seu servo, né? É um pai, um mestre, um senhor, mas não é um senhor mau, né? Embora a palavra, às vezes, ela é traduzida também como despotes, que é de onde vem a nossa palavra no português déspota, né? Que acabou traduzindo uma ideia negativa, né? Porque o déspota hoje é uma ideia negativa, né? O despotismo foi aquela ideia tirânica de pessoas que governavam com mão de ferro, com uma autoridade, com autoritarismo, né? Mas não é essa a ideia. No Novo Testamento, essa palavra despotes, ou Kyrios, tem muito a ver com essa ideia do Senhor, do Deus que é um Deus que governa, que é um Deus que é mestre, que é um Deus que está acima
dos seus escravos, né? E ele é um Deus que se relaciona, um Deus de lealdade, um Deus de paternidade, um Deus exaltado acima dos homens, mas ao mesmo tempo ele se inclina para ver o que se passa conosco, né? Então essa é a ideia de um Deus um Deus mais paternal, digamos assim, né? Não que os outros não sejam, mas o Elohim é o Criador, o Elion é o Altíssimo, que está fora da criação, o El Shaddai é o Todo-Poderoso em majestade. Então esse Deus que cria, que está acima e que é majestoso, ele agora se torna o Adonai, o Deus paternal, o Deus que diz, vem cá, eu quero conversar com você, o Deus que demonstra lealdade. Então esse é um outro aspecto que também aponta para essa soberania de escolha, porque para fazer isto, ou para regular o seu poder, é necessário soberania. Nesses filmes de super-herói, né, dá para a gente ilustrar isso. Geralmente, quando um super-herói tem um poder assim, como o Superman, por exemplo, um poder extraordinário, né, ele precisa regular o poder, ele precisa controlar o poder, né? Quem gosta aí dos X-Men, né, se lembra aí, por exemplo, da Jean, né, que tem aquele poder de Professor Xavier, que é até meu parente, né, Professor Xavier. Então, ele tem o que tem? Ele tem que usar um capacete, né? Tem que ter uma coisa especial, porque senão é perigoso ele destruir as coisas. Quem tem esse poder que é gigantesco, ele precisa controlar. E o soberano, a soberania está exatamente nisso, na regulação do seu poder. Em outras palavras, para que Deus não olhe para nós e nos mate, ele precisa regular o seu poder. Aí é onde entra o Adonai. Por isso que o profeta diz lá, as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque se Deus não tiver um controle desse seu poder, ele nos extermina por conta da ira dos nossos pecados. Mas esse poder regulatório, quem é? Cristo. Cristo é o poder regulatório. Por quê? Porque Cristo ele agora se tornou definitivamente o sacrifício que foi apresentado em nosso favor. No Antigo Testamento, irmãos, olha que interessante, o sacerdote ia lá uma vez por ano e fazia aquele sacrifício. Aí, hipoteticamente, é como se aquele sacrifício ele tivesse prazo de validade. Então, fazia o sacrifício, Deus se acalmava na sua ira. Mas aí o povo continuava pecando, piorava, tal, e a ira de Deus ia aquecendo, a temperatura ia subindo. Vai explodir, vai explodir. O sacerdote ia lá e derramava o sangue. Aí, certo? Então, hipoteticamente, claro que eu estou ilustrando aqui, né, de uma maneira lúdica. Em Cristo, não. Em Cristo, esse termostato aí, essa temperatura, ela já foi definitivamente regulada. Não há mais risco de Deus subir a temperatura da sua ira em Cristo. Fora de Cristo, aí é outra história, porque a impiedade ela vai receber no juízo final a descarga completa da ira de Deus, os ímpios, naquele dia. Ainda que hoje Deus regule o seu poder por causa da igreja, vocês sabiam que Deus só não pune o ímpio hoje por nossa causa? Lembra da oração de Abraão em relação a Ló? Senhor, se tiverem 50 pessoas, tá bom, vou cuidar delas. Se tiverem 10, entendeu? É aquilo ali. Deus ele só não pesa a mão ainda mais contra o mundo que jaz no maligno por causa da igreja. Por isso, irmãos, essa é uma outra razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho com alegria. Porque quanto mais Evangelho tem, maior o tempo em que Deus reduz a sua ira contra os ímpios. Então, uma sociedade evangelizada, uma sociedade mais cristã, é uma sociedade que sofre menos o peso da ira de Deus. Quanto mais secularizada é uma sociedade, uma cultura, maior o peso de Deus contra ela. Basta você olhar para os países aí, você vai ver isso.
Quanto pior a relação do povo com Deus, pior são as questões morais e etc., né? Os desvios religiosos e etc., porque Deus pesa a mão, né, contra os ímpios. Então, essa a outra, né, expressão que é o Adonai, é o Deus que se relaciona. E para finalizar, eu vou citar aqui um outro termo também que é bastante conhecido nosso, que é o Deus dos exércitos, que é Yahvé Sebaô. A gente ouve muito, né, nas igrejas pentecostais, né? O pessoal gosta de citar os nomes, né? Jeová Rafá, Jeová Jirê, né? Então, Jeová Tsebaô, que é o Deus dos exércitos. O Yahvé, que é o nome de Deus, e Tsebaô, então é Senhor dos exércitos. Esta expressão, que os irmãos conhecem bastante também, né? Ela indica o seguinte, que Deus tem um exército e ele é o comandante deste exército. Então é a soberania de Deus dirigindo o seu povo como um povo que milita nesta terra, cujo comandante é o Senhor. Deus é o comandante do seu povo. Deus é o general por excelência do seu povo. Ele governa o seu povo também dando ordens de um general. Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus é o general que manda marchar. Deus é aquele que ordena com a palavra de autoridade que ele tem sobre os seus soldados. Então, as hostes do Senhor, elas estão prontas para guerrear. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Yahvé Tsebaô, o Deus dos exércitos, está conosco. E quando Deus dos exércitos está conosco, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Yahvé Tsebaô, que é também o Emanuel, o Imanu, o Deus que está conosco, o Emanuel. Então, este povo pode continuar marchando, não é? Marchar, sim, avante. Marchar, sim, erguendo o seu pendão. Real, avante. O povo de Deus pode marchar olhando para este general que é Cristo, o general que governa, que é o Yahvé Tsebaô. Vamos ver alguns textos, então, para a gente finalizar? Vamos pegar, por exemplo, aqui as hostes do Senhor. Vamos ver Êxodo 12, 41. Êxodo 12, 41. Já vamos com este texto finalizando. Êxodo 12, 41. Vamos ler? Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Olha que interessante, né? Tem alguns termos bíblicos, né, meus irmãos, que a gente às vezes passa por eles e não percebe. Veja como que Deus aqui nomeia o seu povo. Ele chama o seu povo de hostes do Senhor. O que são hostes? São grupos militares, é um exército. É um exército. Então a ideia aqui é que Deus chamou um povo para guerrear mesmo. Um povo para marchar sobre a terra, né? Pisar sobre a terra, marchando com autoridade. Toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. E por esta autoridade eu digo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Repare que a evangelização ela não está submetida a uma... em outras palavras, vou reconstruir minha frase. Nós não estamos sozinhos na evangelização. Quem mandou a gente ir foi Cristo. Toda a autoridade me foi dada, então vamos. Não precisa se preocupar com isso, não. Toda a autoridade me foi dada. Ah, Senhor, mas... Sim, mas a autoridade é minha. Falar em meu nome, agir sob a ordem de um general, ninguém discute. Ninguém discute.
coronel, né, André, dá uma ordem, alguém vai chegar lá e, ó, coronel, o senhor está... Né? Hã? Pois é, não vai, entendeu? Então, assim, por quê? É ordem. Ah, foi o general, foi o governador, quer dizer, são autoridades, né? E aqui é a autoridade do general, do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, vá, prossiga, marche, continue. Faça isso, sob a minha autoridade. Vocês não estão sozinhos. Ide, né? Então, veja a força, meus irmãos, desta soberania do Senhor, que nos manda fazer o que devemos fazer, confiados nele. Vamos ver mais 2 textos para a gente fechar, meus irmãos. Aliás, vamos ver um do Antigo e um do Novo Testamento. Vamos ver um livro que a gente não leu ainda, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 1 Samuel 4, 4. 1 Samuel 4, 4. Aqui é quando tem aquele episódio da arca, né? A arca estava em Siló, aquela situação toda, antes de Davi, né? Vamos ler aí. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, observe que de quem é a arca? Do Senhor dos Exércitos. Por que o texto não diz que a arca era do Senhor somente? Porque a arca representava o símbolo do general. A arca representava a presença de Deus, não era? Onde ela estivesse. E o que representa a presença de uma autoridade? Quando uma autoridade chega, geralmente vem toda uma comitiva, vem símbolos que são trazidos, não é assim? Na entrada real entram primeiro os símbolos. Se vem nos visitar uma autoridade, a entrada das bandeiras, ela precede aquela cerimônia. Por quê? Porque os símbolos, eles fazem parte da marca da autoridade. Um militar, ele recebe as suas insígnias, né? Recebe ali os seus brasões, recebe as estrelas, né? E aí você pode não saber o nome, pode não conhecer, mas você bate o olho nas estrelas, você sabe que ali tem alguém de patente elevada, né? Então, um general, ele chega num lugar, ele tem ali as estrelas, né, contornadas, e aí você sabe com quem você está falando, né? E teve aquele deputado aí na CPMI agora que falou assim, qual a sua patente, né? O homem não sabia nem que o depoente era um general, coitado. Se deu mal, né? Porque o general estava lá com as suas insígnias, né? Então, tem gente que fica querendo prender general, né? Meio complicado, né, André? É igual o pessoal fica querendo aí prender Jesus, né? Não, o senhor vai fazer só o que eu ordeno que o senhor faça isso. Vamos orar. Deus, nós ordenamos. Olha só que pretensão, né? Como ordenar um general? É difícil. Então, se nem no mundo humano nós fazemos isso, quanto mais no que se refere ao Senhor dos Exércitos. E para finalizar, irmãos, agora sim, vamos lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 9, versículo 29. Romanos 9, 29. Aqui é uma citação do profeta Isaías, né? É do Antigo Testamento, mas Paulo traz aqui para a sua carta no Novo Testamento. Então, nós entendemos que Paulo, ele autentica, né? Ele traz aqui como fundamentação para seu argumento um texto que ele agora aplica à pessoa de Cristo, à nova aliança. Vamos ler então? Romanos 9, 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, mais uma vez, aqui Paulo utiliza Isaías e ele aplica a ideia da salvação, porque Romanos 9 e 10 tem a ver com a salvação, a soberania de Deus na salvação. E aí Paulo diz que essa soberania de Deus na salvação, ela é uma soberania do Senhor dos Exércitos, do Yahvé Tsebaô. Ou, em outras palavras, é a soberania daquele Deus que diz,
Assim deve ser. E assim as coisas são, porque o Deus que é o grande governador de todas as coisas, aquele que a tudo governa, foi quem ordenou. Então Deus governa forças do céu e da terra, Deus governa as suas criaturas, Deus governa as intenções dos homens, Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero, para finalizar, citar aqui o resumo que o pastor Joel Bick faz em relação a esses textos que nós citamos. Ele diz assim, olha, em resumo, os nomes de Deus destacam proeminentemente sua soberania. Ele é o Deus de poder criador e controlador, Elohim, de supremacia absoluta, Elion, de força majestosa suficiente para manter sua palavra, Shaddai, supremacia e maestria, Adonai, com vastos exércitos sobre seu comando, Yahvé Sebaô. Esses títulos ensinam temor do Senhor. Esse é o Deus que inspira terrível temor em seus inimigos e reverente esperança em seus servos. Não é surpresa ler nas Escrituras que Deus é Rei eterno, Rei da glória, grande Rei de toda a terra, porque Deus é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos. Que nós possamos crer nessa soberania divina, nos detalhes de nossa vida, né? Porque uma coisa é falarmos sobre a soberania, outra coisa é crermos na soberania quando as coisas não vão tão bem quanto a gente acha que deveriam ir, né? E aí nós devemos crer nisso. Eu queria, para finalizar, indicar para os irmãos, para quem quiser, quem tiver curiosidade, há um livro muito bom, antigo, publicado pela editora Fiel. Eu não sei se eles reeditaram, eu acredito que sim. Esse que eu tenho aqui, a edição é de 2002, eu usei no seminário, está todo marcadinho, inclusive, que é este livro aqui, Deus é Soberano, do Arthur W. Pink. Deus é Soberano, é excelente esse livro. Na próxima quinta-feira eu vou citar alguns tópicos dele, porque nesse livro ele fala sobre a soberania de Deus em vários aspectos, na criação, na salvação, na vontade humana, na nossa atitude, e aí trata daqueles dois aspectos que eu disse, né? Na responsabilidade humana e na oração. Então eu vou utilizá-lo, inclusive, na próxima semana, e eu queria indicar os irmãos que tiverem interesse, né? Que gostarem desse tema e quiserem ler mais sobre isso, fica aí a indicação, Deus é Soberano, Arthur W. Pink.